Ele sempre estava ocupado. Se alguém perguntasse como estava, a resposta vinha rápida: corrido, cheio de coisas, sem tempo. E de certa forma, era verdade. Os dias começavam cedo, as horas passavam rápidas. Havia compromissos, mensagens, decisões, tarefas acumuladas. Sempre algo para resolver. No começo aquilo parecia importante, produtivo, necessário, mas com o tempo ele começou a perceber uma coisa estranha. Mesmo quando terminava tudo, continuava inquieto, como se existisse alguma coisa correndo atrás dele, ou talvez alguma coisa dentro dele da qual estivesse tentando fugir. Naquela noite, chegou em casa mais cansado do que o normal. Largou as chaves sobre a mesa, acendeu apenas uma luz pequena na sala. O silêncio da casa parecia maior do que de costume. Pegou o celular automaticamente, abriu uma rede social, fechou, abriu outra, fechou também. Ligou a televisão sem prestar atenção no que passava. Depois, desligou. Caminhou pela casa tentando ocupar a mente. Mas nada parecia suficiente para abafar aquela sensação estranha. Então aconteceu algo raro. Ele parou, sentou-se no chão da sala, encostado no sofá, sem música, sem distração, sem barulho, sem TV. E o silêncio veio. No começo, foi desconfortável. Como se ficar sozinho consigo mesmo fosse algo estranho, perigoso. Seu peito ficou apertado. A mente começou a acelerar. Coisas pendentes, preocupações, lembranças antigas, medos sem nome. Era como abrir uma porta que passara anos mantendo fechada. Então, percebeu algo que nunca tinha admitido antes. Ele tinha medo do silêncio, porque no silêncio não havia distrações, e sem distrações, ele precisava encontrar a própria verdade. Respirou fundo, sentiu vontade de levantar e voltar a ocupar a mente com qualquer coisa, mas permaneceu ali. E aos poucos, pensamentos mais profundos começaram a surgir. Quando tinha sido a última vez que descansou de verdade? Não apenas o corpo, mas a alma. Quando tinha sido a última vez que ouviu seus próprios sentimentos sem tentar abafá-los com produtividade? Não lembrava. Durante muito tempo, acreditou que seguir em frente sem parar era força, mas talvez fosse apenas medo. Medo de sentir, medo de encarar vazios internos, medo de descobrir que existiam dores que nunca tiveram espaço para serem escutadas. Seus olhos se encheram de lágrimas discretas. Aquilo surpreendeu. Não parecia tristeza, parecia cansaço acumulado, como alguém que passou anos carregando peso sem perceber que podia descansar por alguns instantes. Olhou ao redor da sala. Tudo estava em silêncio, mas pela primeira vez o silêncio não parecia inimigo, parecia acolhimento, como se a vida estivesse finalmente oferecendo um espaço para que ele se reencontrasse. Ficou ali por um tempo, sem pressa, sem precisar resolver nada imediatamente. E naquela noite compreendeu uma coisa importante. Talvez algumas pessoas não estejam cansadas apenas porque trabalham demais. Talvez estejam cansadas porque nunca param o suficiente para voltar para si mesmas. Antes de dormir, apagou a última luz da casa. E pela primeira vez, em muito tempo, não sentiu necessidade de preencher cada segundo com alguma distração, porque descobriu que o silêncio, quando não é evitado, também pode curar. Boa noite, descanse e deixe que esta história continue dentro de você.